Fala galera, aqui é o Leão e nesse vídeo do canal Jogada a gente vai ver que o Fortaleza vai com tudo para garantir sua vaga na Libertadores. Não é fácil, mas o jogo contra o Vasco pode ser histórico. Dá o play e vem comigo que você vai entender tudo sobre esse confronto. Ah, e se quiser assistir o programa completo, é só colar lá no canal deles que tá na descrição. Vai chegando com informações do Fortaleza, Marta Negreiros. Tudo bem, Martinha? Bom dia. Marta Negreiros. Direto do estádio Alcides Santos, cheguei, Breno Rebouças, para falar as informações do Fortaleza. Ontem teve coletiva de imprensa com o capitão do time, Tinga, aqui mesmo no PC. Ele falou sobre vários assuntos, teve resenha também ali, até com o Vojvoda, tá? Passou antes da coletiva, conversou com a gente, na resenha também com o Tinga, um clima muito bom aqui no Fortaleza depois da vitória contra o Juventude. Mas claro que o trabalho também sempre tem que estar em dia, porque o próximo compromisso contra o Vasco é importantíssimo na reta final do Campeonato Brasileiro para a equipe tricolor. O Vasco, que foi derrotado para o Botafogo na última rodada 3-0, um resultado que dificultou a vida do Fortaleza no sonho pelo título, mas que ainda segue vivo. E o Tinga falou que acompanhou os melhores momentos dessa partida e sabe o que é que precisa utilizar contra o Vasco para potencializar o Fortaleza e conseguir mais 3 pontos dentro de casa. Acho que a gente tem que usar a velocidade contra o Vasco, né? A gente sabe que os jogos do Vasco, né, a gente não ganhou nenhum jogo, né, das 3 partidas que a gente fez nesse ano, então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, jogo duro, né, eles estão na 9ª colocação, estão sonhando com uma pré-Libertadores, né, então acho que para o ano do Vasco, né, próximo ano seria muito importante, né, então acho que eles vão vir com tudo, né, vão tentar fazer um jogo, né, seguro, né, vão tentar evitar nosso jogo, né? Eu acho que eles vão esperar um pouco a gente, né? Vão vir no nosso erro, então a gente tem que estar concentrado, focado, caprichar no passe, né? Nas transições e principalmente, né, na eficiência, né? Em ser eficiente, com certeza a gente vai conseguir, né, fazer os gols e sair com resultado positivo. Faz 4 jogos que o Fortaleza não consegue ganhar do Vasco. Tem sido uma pedra no sapato do tricolor do PC. Neste ano foram 3 encontros, 2 pela Copa do Brasil, 2 empates. Nos pênaltis o Fortaleza foi eliminado. E no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno em São Januário, Fortaleza foi derrotado por 2-0. Mas no Castelão a história tem sido outra, já que o Leão é o único invicto do Campeonato Brasileiro em casa. Já já eu volto com mais informações do Fortaleza como mandante e também sobre o torcedor que deve lotar a Arena Castelão no sábado. Volto com vocês no estúdio, Brenão. Valeu, Martíssima. Olha, a Marta trouxe alguns detalhes interessantes aí. Primeiro que esse Vasco tem atrapalhado muito o Fortaleza nessa temporada de 24, né, o Dani? Como a Marta citou aí, 4 jogos sem vencer, isso colocando aí no pacote a eliminação na Copa do Brasil, aquela coisa toda. Então, se tem um time que o Fortaleza ainda não deglutiu nessa temporada, é esse Vasco da Gama. Exatamente, é um time que tem muitas valências, né? Você pode ver que o Vasco, apesar de enfim, não lutar na parte de cima da tabela, depois de algumas temporadas lutando ali contra o rebaixamento, faz uma temporada até razoável na Série A do Brasileirão, tá na 9ª colocação, né? Não vive um grande momento, vem de uma derrota até assim expressiva no clássico contra o Botafogo, perdeu por 3-0, mas é uma equipe, Breno, que conta com algumas peças muito importantes, muito efetivas. Você tem o Vegete no ataque, você tem o próprio Payet, apesar de que existem dúvidas, né, se o Payet vai jogar ou não, enfim, tá meio lesionado, mas é um time que exige muito cuidado e muita atenção do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza é favorito para a partida, principalmente pelo fator casa, porque dentro de casa realmente o Fortaleza tem uma postura muito, né, intensa, tanto é que não perdeu na Série A do Brasileirão como mandante, tem toda a mística dessa partida, né, por ser o jogo em que provavelmente a gente tem uma presença muito grande de torcedores, é o jogo que pode dar classificação matemática para o Fortaleza na Libertadores, mas é um jogo que exige atenção. É um adversário que nessa temporada já deu trabalho para o Fortaleza, como o Breno citou, foi quem tirou o Fortaleza da Copa do Brasil. Era uma competição que a gente até imaginava que o Fortaleza pudesse ir mais longe, mas acabou sendo eliminado pelo Vasco. Em outras partidas também dificultou para o Fortaleza, no jogo de ida também, mas eu acho que o Fortaleza chega como favorito, mas é aquela partida que você não pode considerar esse seu favoritismo como uma vitória garantida. Precisa ter atenção porque o Vasco tem sim valências muito importantes, mesmo vindo de derrota, e uma derrota tão expressiva como foi essa de 3-0 para o Botafogo. Perfeito. Jotinha, o Tinga deu aí uma certa receita, né, para ganhar do Vasco. Ele falou, tem que usar a velocidade nas transições com muita rapidez
e ele acha que o Vasco vai ser um time que vai esperar o Fortaleza no Castelão. Acredito que sim. Você imagina que o comportamento vai ser esse mesmo? Sim, deve ser tal qual o Botafogo jogou. Aliás, eu tive pena do Vasco da Gama. O Daniel, tipo que assim, lamentou a derrota para o Vasco, para o Botafogo, mas o Vasco não tinha a mínima condição de ganhar do Botafogo. O Botafogo amassou o Vasco da Gama, 3-0 foi pouco. Isso. Eu acho que ali de 4-5 o Vasco escapou de tomar uma goleada homérica do Botafogo. O Botafogo tá jogando futebol bonito, né? Mas assim, Breno, respondendo a tua pergunta, a receita é essa. É jogar da forma que o Fortaleza tem que jogar dentro do Castelão com o apoio da sua torcida, se impondo, né? Obviamente que tendo também seus cuidados com o setor defensivo, né? Porque a proposta do Vasco vai ser tal qual a que ele fez contra o Botafogo. Ele ficou todo atrás, esperando uma oportunidade para tentar golpear o Botafogo e nem conseguiu. E também acho que não vai conseguir desta forma também aqui contra o Fortaleza, não. Receita é essa, atacar, mas também se resguardar ali no campo defensivo, né? Para proteger ali o seu setor de defesa, porque vai que numa dessas é surpreendido. Mas que o Fortaleza tem, na minha opinião, de 0 a 10, 90% de ganhar do Vasco da Gama aqui, aproveitando também esse momento, né? Que o Vasco vem de derrota para a equipe do Botafogo e vai querer tentar, porque briga ainda por uma Sul-Americana, né? Ou uma pré-Libertadores. O Vasco da Gama, que começou mal a temporada, né? Porque tava brigando embaixo. Já tá hoje na primeira página da tabela de classificação, nono colocado, com 43 pontos. Só a 3 pontos do Bahia, que é o 7º. Do G7. O Vasco, minha gente, a gente tá na 32ª, né? Vai pra 33ª. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. São 6 jogos. O Vasco tem possibilidade de beliscar pré-Libertadores. Verdade. É verdade. Se não conseguir a pré-Libertadores, de uma vaga na Sul-Americana. Da Sul-Americana sim, porque depois é até o até décimo o o quê? 13º, quarto, né? 12º hoje, mas vai aumentar, né? Porque vai virar G7, G8. Eu até arriscaria dizer que na Sul ele já está. Ele vai tentar beliscar em uma pré-Libertadores. É verdade. Então o Fortaleza tem que ter cuidado com isso. Né? Tem que ter cuidado, pontuar.